Olá, pessoal. Vandré aqui, sou host do GLCast e hoje temos mais um episódio com um tema muito interessante, a eficiência na malharia. E hoje estou com um convidado muito especial, um colega conhecido aí das antigas, o Charles do Grupo Malve. Ele é coordenador da malharia, que é uma das filiais aí do Grupo Malve. Queria te agradecer a presença, por estar aqui conosco e contribuindo aí com algumas informações. Gostaria que tu se apresentasse aí para o nosso público, quem é o Charles, como é que tu chegou, né, desenvolveu tua carreira e está hoje aí no Grupo Malve, desempenhando um trabalho que eu sei de boa qualidade, né, tá indo muito bem lá. Se pudesse contar um pouquinho do Charles para nós, como é que é essa tua história aí no têxtil? Bom, pessoal, meu nome é Charles, né? Atualmente eu sou coordenador da malharia da Malve. Eu comecei em malharia nos meus 14 anos de idade, na Nanete Têxtil, né? Olha só. Eu comecei como auxiliar, passei por revisão, depois fui para tecelão, depois eu exerci um cargo de líder e depois eu fui para manutenção de malharia, né? Eu trabalhei na Nanete durante 6 anos e meio. De 96 até 2002, e depois da Nanete eu entrei na Malve como tecelão, né? Era um sonho meu entrar na Malve. Aí eu saí da Nanete, comecei como tecelão na Malve, aí depois eu ingressei para manutenção de malharia, né? E depois, desde 2008, eu trabalho em cargo de liderança. Depois assumi a coordenação da manutenção da malharia, e desde 2016 eu sou coordenador da filial, né, da Malve, a malharia. Legal. E esse percurso aí, né, desses 28 anos de têxtil, 29, quase 29, ou já 29, 29. te trouxe, assim, com certeza, uma bagagem bastante grande para desenvolver o trabalho que tu faz hoje, né? E o interessante, né, na tua carreira é que você não atuou especificamente só num setor, numa área dentro da malharia. Você conseguiu trabalhar em diversas áreas dentro da malharia. E isso te traz, né, condições hoje para desempenhar o que tu faz hoje, né? Isso é interessante, muito importante. Exatamente. Assim, temos muita coisa para aprender ainda, né? As coisas acontecem muito rápido e a gente precisa sempre estar atualizado, né? Então, assim, todos os dias a gente aprende. E nunca, né? Sempre em busca da melhoria contínua, né? Para melhorar nossos processos. Legal. Então, falando em melhoria contínua, Charles, vamos entrar no nosso tema. Queria conversar contigo, né, a respeito de eficiência. Uma malharia hoje que trabalha com uma eficiência. Eu sei que é um tema bastante aberto, porque eficiência depende de muitas coisas, de muitos fatores, né? A gente vai tratar de alguns deles hoje aqui, justamente para entender como é que a Malve hoje, dentro desse tema que é super importante, porque eficiência, ele sempre se reporta à competitividade de mercado, ele se reporta à produtividade operacional, né? Está muito envolvido aí com o operacional, e também a questão econômica, porque se você tem uma boa eficiência, certamente você tem um desperdício de muitas coisas, né, de tempo, de material, que torna o processo um custo menor. E isso com certeza é algo que a Malve também sempre, né, busca. Conheço um pouquinho da história da Malve, por ter trabalhado lá, então eu sei que sempre teve muito atrás dessa questão da eficiência. Por eu ser da educação, eu não poderia deixar de começar a conversar contigo a respeito de pessoas. Capacitação, treinamento. Como é que hoje a Malve lida com essa questão? Eu tenho pelo menos ouvido falar muito de dificuldade nos setores, de conseguir mão de obra qualificada, para que a eficiência venha, né, a partir dessa mão de obra qualificada. Como é que está para a Malve hoje essa questão de contratação de pessoas e capacitação e treinamento? É uma dificuldade muito grande hoje, né? Não só para a Malve, mas para todos os ramos de atividade, né? Nós estamos numa região aí praticamente de pleno emprego. Então a dificuldade de contratação de mão de obra, ela está bem desafiadora nos últimos anos, né? E se tratando de malharia, por exemplo, para você formar um tecelão, leva pelo menos 6 meses, né? Se a pessoa for engajada, etc e tal, de 6 meses a 1 ano até que você tenha uma mão de obra qualificada, né? Então a gente tem que cuidar muito dessas pessoas. Então a gente sempre trabalha muito com reciclagem, nós fizemos treinamentos em sala de aula algumas vezes no decorrer do ano, a gente preza muito pelo método de trabalho, né? Padrão de trabalho, padrão visual, acompanhamento dos tecelões, e a gente sempre busca para que as pessoas façam os procedimentos, todos eles da mesma forma, né? Os nossos
nossos procedimentos não estão escritos na pedra, né? A gente sempre revisa ele com o objetivo, intuito de melhorar ele. Só que é muito importante para que toda a equipe faça a mesma atividade de uma forma igual. Sim. Porque senão a gente pode ter problemas de qualidade, etc, tudo mais, e é mais difícil de identificar. Então a gente preza muito por isso. É legal porque a padronização é bom às vezes quando tem aquele profissional que ele foge um pouquinho do padrão, porque ele faz a gente pensar em alguns porquês, né? Por que a gente sempre faz assim? Por que não dá para fazer diferente? Exato. Isso às vezes acontece, né? Quando pega aquele profissional que tá mais lá na frente assim, e ele diz: gente, mas se a gente fizer um pouquinho diferente, isso pode ajudar? Porque se todo mundo ficar sempre, né, naquele padrão e nunca pensar fora da caixinha, também não evolui, né? Mas ter os padrões, os procedimentos, como você colocou, assim, faz com que a empresa, né, a malharia no caso, ela consiga também identificar mais rápido o que aconteceu de errado, por que né, não estamos atingindo aquela eficiência. Porque, opa, peraí, tem um procedimento aqui que não está sendo cumprido, que é um controle do processo, né? Isso é importante. E esses padrões de trabalho, esses procedimentos, a gente revisita ele periodicamente, com esse objetivo de estar melhorando, sabe? Fazer diferente, como fazer melhor, como fazer mais rápido, sempre preservando, né, a segurança e qualidade, sabe? Bom, além das pessoas, acho que um outro fator importante também é a matéria-prima, porque a gente tem várias situações, né? Tem as pessoas, tem a matéria-prima, tem o equipamento, tem o processo, o controle de qualidade, tudo isso a gente vai entrar na nossa conversa de hoje. E hoje, como é que está a matéria-prima, esses controles, fornecedores, a gama de produtos, a diversificação de produtos que a Malve tem, o quanto isso impacta nessa eficiência, setup de máquina, né, troca o tempo todo, malha A, malha B, e como é que está hoje essa dinâmica ali para vocês, em termos de tipos de fios, tipos de malhas que vocês produzem, como é que é isso? O nosso maior volume, né, de produção está em volta do algodão. O maior percentual na composição é algodão. E a gente sempre é muito parceiro com os nossos fornecedores, né? Então, sempre que a gente recebe uma matéria-prima, um lote de fio novo, antes de colocar em produção, ele entra em um controle de qualidade, a gente faz testes no laboratório físico, a gente manda para um laboratório credenciado para fazer análise desses fios, e aí a gente também faz um teste prático, né? Fazendo um lote de malha, tingindo em cores claras, cores escuras, para nós verificarmos a aparência da malha, e depois disso a gente libera esse lote para produção. A gente sempre busca fornecedores novos, né? Com o objetivo de melhorar, olhar custo, qualidade, principalmente qualidade, a Malve nunca abre mão da qualidade, e para a gente estar homologando. Então, para homologar um fornecedor novo, são várias etapas. Você pega uma carga máquina, faz o teste, depois você compra um volume um pouquinho maior, aí são 3, 4 lotes diferentes até a gente conseguir homologar um fornecedor. E os principais fornecedores nossos do maior volume, normalmente são os mesmos, né? Só que nos últimos anos a gente percebe, assim, uma piora na qualidade do algodão em si. Sim. É a mesma fiação, mas a dificuldade que eles têm para entregar um produto de qualidade, a gente percebe uma piora nos últimos anos. A Malve sempre tem buscado isso, como, claro, outras empresas também, até por eu conhecer a Malve, né, de um bom tempo. Ainda a Malve mudou alguns slogans, né, durante a sua vida, mas lá na essência ainda tem o algodão longa vida, que é lá das antigas, né? E isso faz com que a Malve, ao mesmo tempo, ela busque inovações tecnológicas, sempre tratou da questão do investimento, investir, e uma outra coisa que eu lembro, assim, que é bem forte, se tá ali o equipamento, ele precisa estar funcionando, independente do ano dele, ele tem que estar em excelente qualidade, né, em perfeito funcionamento. E eu entro aproveitando, né, essa questão ali que a gente está tratando da matéria-prima, a parte de manutenção hoje, inclusive você, né, já trabalhou em manutenção, sabe muito bem os bastidores ali da produção, né, hoje a equipe de manutenção, né, ela também tem buscado se qualificar, está difícil hoje de achar um bom mecânico, a equipe hoje está completa, a falta de um mecânico no dia a dia faz uma grande diferença. Se puderes falar um pouquinho para nós a parte de manutenção dos equipamentos, o investimento que tem por trás disso, bons fornecedores de agulha, platina, óleo, tudo que se utiliza ali, né, de equipamentos de controle, um aparelho de LFA,
tensiômetro, tudo que está envolvendo ali a parte de manutenção. Como é que está isso para vocês hoje, assim? Uma das coisas que a gente preza muito, né, é a questão da manutenção. Sempre tem muitas empresas que, junto com o PCP, às vezes sempre tem uma briga, preciso parar o tear tal para fazer uma manutenção preventiva. Sim. E o PCP, não é gargalo, não pode. Não, a gente preza muito. A gente tem o controle por modelo de tear, faz as manutenções com horas trabalhadas, então, ou seja, o tear produziu, chegou em X horas, a gente para o tear para fazer manutenção preventiva, porque não podemos correr o risco. Se você tiver um problema, às vezes, numa agulha, a olho nu, na malha crua, você não consegue identificar. Sim. E você vai verificar isso depois lá na malha acabada, quando você olha numa mesa de infesto, no corte, ou o próprio acabamento, numa saída de compactadeira, onde que você identifica esse defeito, né? Então, a gente preza muito em relação a isso. E a questão da manutenção, a gente não tem uma rotatividade alta na manutenção da malharia, né? Isso é muito bom. A gente também trabalha muito com treinamento, nós temos mecânicos aí com 30 anos de Malve e tal, né? Isso eu ia perguntar, Provavelmente tem pessoas ali... Tem. E aí a gente sempre... os mecânicos novos, a gente faz acompanhamento, treinamento com essas pessoas. A gente busca profissionais externos, né? Porque isso também é muito bacana para essa troca de ideia. Por mais que nós temos mecânicos bem capacitados, mas nós temos um técnico que a gente contrata, porque esses técnicos é muito bacana que eles rodam em muitas malharias. Então eles sempre podem trazer alguma coisa nova pra gente, sabe? Sim. E a gente faz esses treinamentos com eles, etc e tal, sabe? E o nosso quadro tá completo de manutenção, graças a Deus. E eu lembro de alguns casos, assim, do tempo ali de Malve, eu trabalhava na parte do desenvolvimento, então ficava entre, vamos chamar assim, um fogo cruzado entre produção e manutenção, porque, né, produção é máquina rodando, manutenção, ele está preocupado que a máquina rode, né, com a sua eficiência, né, sem os desgastes prematuros, enfim, todos os cuidados. E eu ali no desenvolvimento também, eu lembro disso, e eu acho que é um fator bastante importante, porque quando você desenvolve um produto, você estabelece a grande maioria dos parâmetros, uma ficha técnica, que aquele produto, aquela malha vai ter que rodar. Se descuidou nessa etapa do desenvolvimento e aprovou um comprimento de ponto lá muito apertado e que ele está no limite, mas naquele equipamento, naquele tear rodou bem, porque vocês devem ter isso lá também, né? Tem o tear 1 roda bem, o tear 2, que é exatamente o mesmo, já não roda tão bem. Isso eu sei que acontece lá e tenho conversado com outras malharias e é tudo igual. Então, às vezes você fez o teste, aquele desenvolvimento no tear 1 que rodou muito bem. Só que na produção depois, a programação não foi para aquele tear 1, foi para o tear 2. Então ali entra essas questões dos cuidados na hora de desenvolver para não chegar numa situação em que você não tem limite para mexer na máquina. Né? E isso depende muito de quem? Da manutenção também. Esse suporte da manutenção, dizer, olha, esse tear eu preciso, né, a gente tem que ter um cuidado especial porque ele tem essa especificidade. E a gente só consegue isso, pelo menos no meu caso lá, eu conseguia porque tinham mecânicos que já tinham uma boa experiência. Eles já conheciam o detalhezinho de cada tear. E isso fazia toda a diferença na hora de desenvolver uma malha nova. E com certeza, né, vocês também têm essa situação lá. Não sei se tu tem algum caso assim específico. Sim, nós temos pessoas dedicadas à questão do desenvolvimento, né? Nós temos um analista lá que faz a parte de ficha técnica, etc e tal, e nós temos um mecânico específico para colocar isso para rodar nos teares. Então a gente tem um cuidado muito grande quando nasce o material. Como a Malve é praticamente 100% verticalizada, isso é muito importante, né? Toda a nossa malha, ela vira peça pronta. Sim. Então, sim, se eu tiver um artigo muito delicado, a gente já faz a revisão 100% quando a malha nasce, para ver questão de defeitos, quantos defeitos tem por rolo, porque isso impacta diretamente no produto final, né? A questão de peças descontadas. Você pega, testa a malha, tem lá 5, 10 defeitos num rolo de 20 quilos, isso vai dar uma quantidade de peças descontadas muito grande na manufatura, né? Depois de peça costurada. Legal. A gente já começou falando um pouquinho sobre inovação, tecnologia. O que a Malve tem hoje de inovações, alguma tecnologia que tem ajudado, contribuído para essa eficiência, seja equipamentos mais novos, nessa preocupação, fora a manutenção que a gente já conversou aqui, nessa questão de equipamentos mais novos, sempre olhando para uma nova tecnologia, uma adaptação. Em geral, a gente estava, né, conversando aqui nos bastidores, a essência de um tear ele não mudou. Aquele processo é o mesmo ainda. Mas a gente tem percebido que outras indústrias, não o têxtil, têm contribuído para que
inovações, né, tecnológicas têm ajudado, contribuído para a produtividade da malharia. Só para citar um exemplo, a questão dos materiais hoje. Antigamente, por exemplo, um bloco de um tear, ele era bem diferente o material que era usado do que é hoje. Era um bloco, ali as pedras, os canos, né? Eles esquentavam muito, eram pesados. Hoje a gente já tem outros materiais. Então, nesse sentido, Charles, você tem visto, assim, participado de feiras aqui no Brasil e fora do Brasil? O que você tem sentido, assim, que a malharia está trazendo de novidades para que vocês, né, conseguissem uma maior produtividade? Nem você falou, né? Se você falar do tear em si, a gente não teve uma evolução muito grande, né? Ainda mais como a gente trabalha com algodão, tem teares com uma proposta de alta velocidade, né? Mas a nossa matéria-prima não comporta uma velocidade muito alta, né? Sim. Principalmente para gente que é verticalizado, né? Mas o que a gente percebeu bastante, o aumento de fornecedores desses acessórios, né? Sensores que detectam agulha quebrada, sensores para furos, câmeras, né, de alta definição que detectam quase que todos os tipos de defeitos. Isso a gente percebe uma evolução muito grande, né? Então, nós na Malve, nós sempre temos um grupo de melhoria, né? Que se reúne semanalmente para buscar essas melhorias, né? O que a gente consegue melhorar. E a gente também tem muita coisa interna nossa, né? Que a gente desenvolve, às vezes, alguns, né? Sei bem como é que funciona. Sabe? Aquela solução mais caseira. Exatamente, né? Então, nós temos aí, nossos teares, eles são programados para parar durante um período, né, durante um tempo, X minutos, se o tecelão não fizer a inspeção do tear, da qualidade, o tear para. O tear para. E todos os teares estão, né, equipados com sensores, etc, e tal, para ter o menor índice de defeitos possível, né? Quebrou uma agulha, o tear faz a leitura durante 3 rotações, se ele contar um número diferente de agulhas, o tear para. Legal. E já que tocou no assunto agulhas e ainda dentro dessa questão de tecnologias, de propostas, né, que esses fornecedores de vocês aí têm buscado também inovar, hoje a agulha, né, tem agulha platina, né, mas vamos falar de agulha. A agulha eu tenho também percebido um pouquinho nas feiras, em conversa aí com alguns fornecedores, que eles têm buscado o tempo todo melhorias, né, nessa peça tão fundamental dentro do tear circular, né, da retilínea também, mas que é a agulha de lingueta. É uma peça fundamental, mas ao mesmo tempo muito sensível. E isso vai depender do que você está produzindo, o tipo de fio que você está utilizando, tem uma vida útil. Fora essa questão da vida útil, pelo artigo, seja fio, ou a estrutura de malha que você está rodando, a regulagem para aquele tear, tem uma questão também de velocidade de máquina, o óleo que você está utilizando para lubrificar essas agulhas, mas eu tenho percebido que eles têm uma hora, tira um pouquinho do metal, coloca um pouquinho o metal, uma parte um pouquinho mais fina. Como é que está hoje para vocês essa questão de agulha, assim? Tem dado muita dor de cabeça ou, na verdade, não? Assim, a gente tem encontrado soluções muito boas. Esse é um detalhe, como eu falei antes, né, em relação à nossa manutenção preventiva. Por isso a gente não abre mão, né? A questão da agulha é muito delicado, né? E se você olhar hoje, a revisão de um agulheiro, de um tear, é a olho nu. Sim. Né? Hoje você tem câmeras para fazer a revisão também, mas acaba sendo um processo muito demorado, né? Então, assim, há muitos anos a gente tem aquela lupa redonda lá onde que o mecânico revisa a olho nu, lembro disso, né? A gente também faz testes de visão com os mecânicos, tudo, certo? Para ter a garantia de que, quando ele fizer a revisão desse agulheiro, para ele, realmente ele conseguir identificar a agulha com defeito e tirar fora. A gente tem um controle de consumo de agulhas e platinas por tear na Malve. Então, cada tear que a gente tem dentro da Malve, são 115 teares, a gente sabe quantas toneladas cada agulheiro produziu. A agulheiro, o jogo de agulhas e as platinas. E a gente tem uma meta de quilos produzidos por agulha. Se chegar nesse quilos de agulha produzidos por agulha, se a gente não identificar a olho nu que as agulhas têm algum tipo de desgaste, a gente troca. Na dúvida, a gente troca. Sim, chegou nesse valor, troca. Porque o risco é muito alto. Sim. Né, de você não fazer isso, querendo, muitas vezes, economizar, porque as agulhas são caras, a gente acaba trabalhando com os melhores fabricantes a nível mundial, né? É um custo bem elevado para a malharia, né? Só que chegou nessa produção,
a gente troca. Na dúvida, troca. Esse economizar, às vezes, tem gente fazendo uma Caro. economia meio burra, assim, né? Exatamente, Porque exatamente. depois que a malha, não tem marcha ré, depois que fez a malha, não tem mais o que remendar, né? Deu furo, não tem como tirar o furo, né? Exatamente. Então, eu acho que é bem interessante porque vocês conseguem fazer esse controle a partir de uma medição, que vocês têm números hoje, Exato. né? Então, o risco, ele começa a contar a partir dali, né? Aumenta esse risco de você não fazer uma troca de um agulheiro, porque você também não, se não tem um controle de quanto que é nessa métrica, aí você começa a correr esse risco por falta de uma informação, de um dado, que hoje vocês, então, pelo que está, né, contando aqui, vocês têm essa medição, e você já, a partir desse momento, começa a ter uma avaliação um pouquinho mais criteriosa em relação à agulha. E, é claro, a gente não vai entrar aqui no mérito, né, de nomes e fornecedores, mas, como você já comentou lá no início da nossa conversa, tem aumentado bastante o número de fornecedores, né? Então, antigamente eu lembro, era uma, duas marcas, hoje já tem aparecido muitas outras, né? Cada uma com a sua especificidade, com a sua tecnologia. Então, eu acho que provavelmente no radar da Malve também esteja isso, sempre de olho. Opa, peraí, né? A gente tem uma nova situação aí, não sei se é o caso de testar ou não, mas existem as parcerias também. Isso é algo que sempre foi construído com bastante sucesso, assim, né? Eu lembro na definição de um novo fio, de uma nova agulha, de um novo óleo, de um novo fabricante de tear. Então, sempre buscando essas parcerias e trazendo soluções para alguns problemas que ocorrem no dia a dia. Eu acho que a parceria, ela também é algo bastante importante dentro desse nosso tema. Porque quando você tem um problema e você não tem um parceiro, certamente fica mais difícil de achar uma solução, né, viável. Acredito que vocês também têm trabalhado muito forte também essa questão de parcerias, não é? Sim, a gente tem uma relação muito boa com os nossos fornecedores, tanto de fio como peças de máquinas, né? Então a gente faz constantemente testes, né? Não é porque hoje a gente recebeu um fio ou uma agulha de um fornecedor diferente, não deu certo. A gente apresenta isso, sempre mandamos relatórios para esses fornecedores, e às vezes eles conseguem melhorar o produto deles, eles voltam para a gente e a gente testa novamente, né? Isso é muito importante. A gente tem mais de um fornecedor de agulha hoje, né? Sim. Porque aí a gente tem algumas agulhas com custo menor, mas tem uma eficiência boa e um determinado material, né? Então, não vou pegar uma agulha supostamente com uma qualidade inferior e com um custo menor e rodar num artigo que é mais delicado, né? Porque a chance de não dar certo é muito grande. Mas, poxa, mas se tem um artigo básico lá que eu consigo rodar, é redução de custo, né? É um desafio grande nosso hoje, sempre a questão de redução de custos. Até eu ia te perguntar, entra nessa questão determinada classe de malha ou grupo de máquinas que roda com determinado tipo de agulha e o outro grupo de máquina com outro tipo de agulha, seja a questão de tecnologia da própria agulha ou fabricantes de agulhas diferentes? Vocês têm essa divisão lá dentro? Temos, né? Então a gente tem hoje, temos aí 4 fornecedores diferentes de agulhas, né? Pilotando, né? Tem muitas que estão em testes, mas tem agulhas homologadas já, e a gente acaba colocando essas agulhas em artigo mais básico, que a gente sabe que a chance de aprovar é muito maior, sabe? E temos bons resultados, tá? Porque assim, como aumentou essa diversidade de fornecedores, eles vêm melhorando também ano a ano. Sim, sabe? Então, nós temos fornecedores de agulha lá, que a gente já talvez está na terceira, quarta etapa de teste com eles. Porque, não aprovou, a gente alimentou eles com os dados, eles melhoraram o produto e a gente voltou, vamos testar novamente. Outra coisa que impacta em tudo isso, e dentro desse processo, eu já visitei a Malve, conheço, eu não tive a oportunidade de trabalhar na malharia nova, porque quando ainda o projeto estava acontecendo, foi exatamente no momento em que eu saí em 2008 de lá, e eu participei só da construção do projeto, estava no papel ainda. Mas depois, então, logo na sequência, não lembro certinho, isso já 2010. Foi 2010. 22 de março de 2010, nós iniciamos na planta nova. Iniciou a produção lá. E eu sei que uma das preocupações é justamente pensando em qualidade, que é algo muito forte, em eficiência, né, produtividade, era um sistema de exaustão, um sistema de limpeza. Então, sei que em algumas malharias, né, faz algumas adaptações, porque percebe que realmente, se você manter o espaço ali da tecelagem da malharia limpo, já é muito importante. Não só pela questão da qualidade, né, da eficiência do processo,
mas até para o próprio bem-estar dos profissionais que estão ali, né? Todo mundo que trabalha dentro da malharia. Você tem um ar mais limpo, é bom para todo mundo. Mas falando aqui especificamente da eficiência, o quanto um sistema desse ele traz diferença aí no dia a dia para vocês, não é? Ele é fundamental, né? Principalmente para a gente que é 100% verticalizado, em função dos nossos indicadores de qualidade, né? Hoje, fazendo benchmarking e tal, uma malharia de boa qualidade, com quem eu tenho conversado, é aceitável 3 a 5 defeitos por rolo de 20 quilos, né? 3 defeitos é uma malharia muito boa, né? A gente não trabalha com rolos de 20 quilos, nossos teares são praticamente todos eles com estrutura elevada, a gente trabalha com rolos de até 150 quilos. Quem né? não conhece uma malharia fica surpreendido, né? Sim, Como menos assim? emenda, etc. Que tudo logística mais, né? é essa? Como é que carrega um rolo desse, né? Então, dado o volume de produção, a gente acaba medindo defeitos por tonelada, né? Então, nós temos hoje nossa meta de 17,28 defeitos a cada 1.000 quilos. Então, se eu aceitar 5 defeitos por rolo de 20 quilos, isso vai me dar 289, quase 300 defeitos por tonelada. E sem o sistema de exaustão, a gente não conseguiria trabalhar com nível de qualidade tão alto, sabe? Com tão poucos defeitos a cada 1.000 quilos. Esse nosso sistema de exaustão, ele troca o ar da sala 25 vezes por hora. Né? Então, se você olhar lá na malharia, você quase não vê pó no ar, né? Sim. Então, assim, algodão, nossa principal matéria-prima, só que ele também, a fibra solta, ele é um vilão em relação à qualidade, né? Sim, então, sim. é fundamental esse sistema de exaustão para manter a sala bem limpa, com pouco pó no ambiente e, consequentemente, né, a gente consegue aí um nível muito bom de qualidade. Não, com certeza. E já teve algum caso, só para, né, exemplificar, assim, teve algum caso que de repente esse sistema estava em manutenção e vocês operando ali os teares, já dá para perceber uma grande diferença, provavelmente, né, no ambiente, assim, né? É notável, né? Então, os sistemas também precisamos fazer preventiva, né? São centrais independentes, né? Então, quando a gente faz manutenção preventiva, a gente faz uma central de cada vez, mas é notável a diferença na qualidade do ar quando a gente tem uma central desligada. Eu não sei se tu podes comentar rapidinho para nós aí qual é o princípio de funcionamento dele, porque não precisa falar, né, de repente a tecnologia que tem por trás de tudo isso, mas além dessa questão de manter o ar limpo, mas o porquê que ele se mantém limpo? Eu sei que ali tem uma troca, inclusive, de um cuidado com a questão da umidade, que é super importante também para a malharia. Então ali vocês têm todo esse monitoramento também da umidade, né, do ar. Como é que funciona, qual é o princípio de funcionamento? Se puderes contar um pouquinho para nós, né? Sim. Ele basicamente, na verdade, tem a questão superior que faz o insuflamento e embaixo a parte do piso, né? Temos as arestas no piso da malharia, onde que faz a exaustão desse algodão. E esse ar é umidificado. Ele passa por uma cortina de água antes de entrar na sala da malharia. Então a gente tem o controle da umidade, né? Tem como regular a umidade. Se troca o ar, pega ar externo ou não. Isso varia de acordo com a umidade, né? Aí essas fibras de algodão, embaixo são tambores grandes, né? Com filtros, aonde que esse pó gruda nesse filtro e tem um aspirador que passa para manter essa limpeza do filtro. Do filtro, das fibras de algodão. É um sistema muito bem eficiente, automático, né? sim. Porque, assim, quem visita, né, a malharia de vocês ali, vê o quanto é limpo, assim, né? Principalmente até em momentos que roda, sei lá, com alguns fios que solta um pouquinho mais, né, das fibrilas, né? Moletom, por exemplo, né? Tem umas épocas aí que é meio sazonal, né? Tem alguns produtos que são sazonais, mas que já percebe no dia a dia, tem agora uma produção que vai ter mais pó, menos pó. Legal, vocês trabalham com pouco sintético, então é uma malharia que sempre tem um pouco mais de pó aí no ar. Exatamente. Né? Então um sistema desse faz toda a diferença na eficiência e inclusive na durabilidade de todos os, né, de equipamento, de agulha, platina, tudo isso mesmo. Né, e ganha em produtividade. E o tecelão também agradece, né? Porque exatamente. Eles têm a vassourinha lá, mas o sistema ajuda a colaborar bastante, né, nesse sentido. E falando em pó de algodão, já lembrei de um caso aqui. Certamente vocês fazem também dentro dessa questão de eficiência, já quase entrando num tema aí de sustentabilidade, então algo que também sempre preocupa vocês, né, nas métricas, a questão de resíduo, esse controle, essa quebra que tem, né, entra 1.000 quilos, sai 1.000 quilos de malha crua, como é que está hoje para vocês esse controle do processo em relação a essa quebra hoje na malharia? A gente tem esse controle por tipo de resíduo, né? Então... vocês separam por tipo? Por tipo de resíduo. O que seria, né? que tipo seriam?
Desde ferro, de agulhas, entendi. Papelão, plástico, alumínio, papelão, plástico, resíduo de algodão e tudo vai para reciclagem. Tudo a gente separa, a gente mede mensalmente e vai tudo reciclado. Deixa eu te perguntar, assim, além né, vai continuar a tua explicação ali, mas o tecelão ele ainda tem aquela bolsinha que ele precisa coletar, ele faz a emenda do fio ou os auxiliares, os carregadores, né? Eles têm que coletar aquela pontinha do fio ali da emenda, quando faz ali o abastecimento de uma nova carga de fio, eles ainda fazem a coleta ali, não é pro chão, não vai no chão isso. Não vai no chão. Não vai no chão, né? Uhum. E a gente sempre faz monitoramento, porque se ele tá jogando isso no chão, isso vai lá pro sistema de exaustão, lá no fundo. E a gente tem a limpeza semanal das galerias, né? Aí a gente percebe, pô, aí é feito todo um trabalho de orientação ao pessoal, né? Aquele cuidado de pegar quando vai passar o fio, quando tem o rompimento do fio, passar da gaiola até no alimentador, aquele pedaço, aquela pontinha necessária, etc, tal, e aquele resíduo vai tudo para a bolsinha, né? E aí tem nas laterais da malharia tem uma cambuca lá separada para esse tipo de resíduo, né? O fio vai numa, o pó varrido vai em outra, tudo separado. Que legal, não, isso é fantástico. São boas práticas aí que a gente procura manter sempre. E isso vai fazer parte lá daquilo que a gente conversou antes, do treinamento, da capacitação. Exatamente. Explicar os porquês, né? Porque você dá o treinamento, mas o treinamento ele tem que ser muitas vezes uma conscientização para todos ali dentro da malharia e numa coisa parece tão boba assim, né? Que nossa, para que eu tenho que guardar, separar esse pedacinho de fio que joga no chão, vai tudo pro mesmo lugar, não vai fazer mais nada com ele mesmo, né? E aquele pedacinho de pano, né? Que a gente chama de pano ali para limpar, muitas vezes, que é uma ponta de uma peça com defeito, que usa para limpar o tear. Isso tudo é tudo separadinho, esses resíduos, para vocês contabilizarem, né? Dentro das métricas de vocês. O quanto a malharia tem de quebra, certamente você tem, né, esse número, mas se puder abrir para a gente, assim, como é que está hoje essa métrica de vocês de quebra, hoje da malharia? Hoje nós temos esse acompanhamento, né, inclusive isso tem que ser cadastrado em ficha técnica, no sistema, né, porque... Isso vai em ficha técnica? Vai em ficha técnica, nós temos isso no nosso sistema, né, cadastrado o valor da quebra por material, né, porque o PCP vai me programar um volume X para atender um período de venda, né, então assim, eu tenho que considerar essa quebra para que eu consiga entregar o material que é necessário, né, conforme as vendas vão acontecendo. Sim. Né? Dentro da malharia, no caso do grupo Malve, a malharia da Malve, quais são todos os processos, desde a entrada do fio, de uma forma bem resumida, Charles, só para o pessoal entender, porque parece que às vezes só chega a caixa de fio, coloca lá no tear e põe para rodar, né? Mas tem todo um fluxo ali dentro, e dentro desse fluxo tudo é medido para que se tenha lá no final do mês, no semestre, do ano, tenha essas métricas, né? Olha, quanto a gente, né, entrou de fio e quanto saiu de malha. Só para o nosso público aí, né, entender um pouquinho o fluxo dentro de uma malharia, desde a entrada do recebimento do fio. Se pudesse falar para nós um pouquinho, já, né, como coordenador aí de uma malharia. Então, como falei antes, né, todos os lotes de fios que nós recebemos, lotes novos, esse fio dando entrada na nota fiscal, ele cai em controle de qualidade. Eu não consigo movimentar esse fio, né? Então a gente faz os testes em laboratório físico, quando necessário a gente manda para uma fundação credenciada para fazer esses testes também em laboratório. Depois a gente, liberado, ok, no laboratório físico, a gente faz teste em laboratório químico também, né, de afinidade, etc, tudo mais. A gente roda um lote mínimo de produção, a gente tinge esse material, a gente revisa esse material em cru, né? Aí a gente programa partidas para fazer tingimento e depois a gente faz a revisão final. Aí depois disso a gente libera esse lote de fio para produção, né? Revisado em cru, depois deixa enfraudado, tem um tempo, prepara, leva normalmente em torno aí de 7 dias mais ou menos um 7 teste, dias. Exatamente, até a gente fazer esse ciclo completo, sabe? E dá para esperar esse tempo todo aí? Tem que?
Precisa, né? Então, assim, ó, claro, tem, por exemplo, nosso maior volume de fios é nosso fio 30 para um penteado, né? Então, assim, a gente sempre tem os mesmos fornecedores. A partir do momento, e normalmente ele trabalha durante um período muito grande com o mesmo lote de fiação. A gente não vai fazer de toda a carga, a gente faz daquele lote em específico, né? Então, por isso a gente consegue viabilizar. E, claro, tem alguns momentos que a gente sempre sofre, às vezes falta de matéria-prima no mercado. Aí, às vezes, a gente tem que pular algumas etapas, né? Só que aí a gente faz essas análises meio que em escala de produção. O convencional mesmo é a gente fazer todos esses testes de qualidade. Aí chega o fio, vai para um depósito de fios, faz esses testes de qualidade, a partir daí aguarda uma programação para ele. A partir do momento em que chega, esse fio é transportado até os teares. Dali tem uma galera, né, responsável por carregar esses fios. Hoje vocês têm essa separação, né? O tecelão ele não carrega tear. Tem os carregadores, vocês chamam, são os auxiliares de tecelão? Na verdade, a gente trabalha num esquema de rodízio, né? Então, rodízio, assim, são todos os carregadores são tecelões, todos os tecelões são carregadores. Até porque vocês tiveram sempre uma preocupação de longa data aí com a questão de, eu ia falar de ergonomia. Ergonomia. Então, a ergonomia, ela também contribui para a eficiência do processo, né? E para, claro, primeiramente para a saúde do operador, né? Para que ele consiga produzir mais e melhor e tenha uma vida saudável, né, prolongada. Então a ergonomia ela entra nessa questão. E esse rodízio da equipe de vocês, né, hora tecelão, hora carregador, é isso? Exatamente. Né, eles fazem esse rodízio justamente para, né, melhorar, inclusive, questão na ergonômica. eficiência. E então chegando ali, abastece a máquina, põe para rodar, faz uma amostra, dependendo se é um lote novo, um desenvolvimento, testa aquele produto, tá ok, põe para rodar na produção. A malha é pronta, em rolo ou enfraudado, né? Tem ali o seu local, leva para o depósito de malha, onde faz provavelmente o cadastro, a entrada dessa malha no estoque, e ele passa, e provavelmente passa por um controle de qualidade, ali uma revisão, né? Tem o pessoal lá da revisão, tem alguns nas antigas lá, ainda estão lá. Com mais de 30 anos. Tem gente com mais, e faz diferença também, né? Faz. Esse pessoal, fundamental. Porque eles têm um olho já muito clínico, muito treinado. Com certeza os mais novos devem sofrer para achar alguns defeitos ali que os de mais experiência já disseram, tá passando um furo aí. Né? Tinha um defeito que eu lembro lá, não sei se você chama assim ainda, a brecha, principalmente em jacar. Nossa, era muito difícil de ver, porque são tecidos trabalhados e ali dentro tem um defeitozinho. Então, passa ali por uma revisão e aí ele está pronto aí para ser preparado para depois o processo da tinturaria. Né? E hoje vocês fazem uma parte dessa preparação ali dentro da malharia, dos lotes, que depois seguem em transporte para, né, na outra unidade ali da barra, né, para o tingimento. Então, esse é um princípio de funcionamento ali exatamente, né? Toda a preparação de partidas, né, é feito pela malharia, né? Então, você produziu a malha, demos entrada no estoque, essa malha é alocada, né, no estoque e aí aguarda uma programação do PCP. Aí programa as máquinas de tinturaria com, né, quantidade de buckets, né, dependendo do tamanho da máquina. A gente faz toda a preparação, aí já vai com o transporte de caminhão aí até na tinturaria com a partida já preparada para máquina específica, malha específica, sabe? Então, olhando para esse fluxo da malharia, né, o pessoal que está nos assistindo e de repente tem, né, uma galera aí que não é da malharia, não conhece um pouco do fluxo, mas sempre voltando para o nosso tema ali que é a eficiência, né, e diminuir desperdícios, né, de materiais. Então, em cada uma dessas fases, como o Charles já colocou, o treinamento, a capacitação, ter as ferramentas corretas, que isso também ajuda, não adianta só treinar e não dar a ferramenta, né, para o operador, para o mecânico. Mas em cada uma dessas etapas, seja desde lá da preparação do fio, que vai ainda para o tear, o cuidado ali com um cone, para não amassar. Isso é uma coisa que também tem que cuidar, porque às vezes um cone amassado, um pouquinho cortadinho ali, ele já não vai rodar bem aquele fio, vai começar a parar a máquina. Isso tudo vai impactar lá na eficiência de vocês. Então, em cada uma dessas fases, vocês devem estar, provavelmente, né, imagino, de olho, deve ter pessoas ali, né, com o olho, olha, aqui tem que melhorar isso aqui, que é a melhoria contínua que você comentou. Né? Então, certamente, vocês estão ali de olho em cada uma dessas etapas para ver aonde dá para ganhar um pouco de tempo e melhorar ainda mais a qualidade, né, para ter essa eficiência da malharia como um todo melhorada. Né?
com certeza é assim, né, Charles? Sim, sim, não, a gente tem um cuidado muito grande, né? Por exemplo, limite de número de caixas empilhadas, né? Em relação ao peso, para não danificar o cone. E como eu falei antes, a gente tem uma relação muito aberta com os nossos fornecedores, né? A gente sempre trabalha juntamente com eles para melhorar a qualidade do produto, né? A gente aprende com isso e a gente ajuda eles também, né? E muitas vezes eles trazem soluções para a gente em relação a isso, para aumentar a eficiência, né? Porque a qualidade do cone ali é fundamental para a eficiência, né? Por exemplo, um rabicho de boa qualidade, o cone tem que ser de boa qualidade, porque senão, quando você tem a troca de cones, você tem muitas rupturas, etc. Então, a gente tem essa relação muito aberta junto com os nossos fornecedores. Aí, graças a Deus, eles também são muito abertos, né? Sempre prezam por isso para buscar melhorar o produto deles. Sim, aquilo que a gente já comentou sobre a parceria, né? Exatamente. É ali que, às vezes, acontece uma eficiência melhor porque você tem bons parceiros, né? Exatamente. E como falamos já, né? De vez em quando surge um colaborador que vem com uma ideia muito boa do nada, né? Quando você menos espera, ele traz uma ideia bacana e é legal porque você sempre deixa muito aberto isso, né? Pro pessoal, né? Tragam boas ideias que isso vai fazer a diferença. Às vezes é um detalhezinho mínimo, uma mexidinha aqui já fez toda a diferença pro dia a dia, seja para o bom trabalho dele ou para a eficiência do processo. Charles, uma última questão. E para o futuro, né? Você como coordenador da malharia, de um grupo Malve que sempre tem buscado inovar, o que você tem percebido assim que ainda teria que estudar mais, novas tecnologias? A gente já falou um pouquinho, né, que não tem, em essência a malharia ela não mudou praticamente nada, mas que tem hoje muitas outras tecnologias que estão sendo adaptadas ali no TEAR, né, acessórios, ou de repente algum processo que vocês hoje têm buscado melhorar, capacitar pessoas. Então, para o futuro hoje, pensando em eficiência de malharia, que é o nosso tema, assim, né? Claro que sempre está voltado ali ao bem-estar do colaborador, à qualidade, mas a eficiência, assim, o que vocês estão correndo atrás, assim, qual é a dor de cabeça de vocês hoje? Dizer, não, a gente ainda está buscando muito forte um novo parceiro, uma nova tecnologia. Se puder contar para nós assim, um pouquinho do futuro, assim, né? O Charles, né, como coordenador de uma malharia, o que tem, né? Tu acorda de manhã e diz, nossa, isso é uma coisa que a gente ainda precisa resolver, estamos buscando. Tu tens alguma situação que poderia contar pra gente? Sim, né? Hoje o nosso bem maior são as pessoas, né? Exato. Então é uma busca constante que a gente sempre olha para fora, conversa com fornecedores, novos fornecedores, parceiros, etc, para a gente buscar cada vez mais inovar, né? O nosso grande desafio é tentar automatizar ao máximo o processo, né? Para dar melhores condições para os funcionários, só que para depender cada vez menos deles, né? E eles terem boas condições para conseguir produzir com eficiência, com segurança, né? Para a gente conseguir cada vez resultados melhores, né? O grande desafio hoje em dia é a questão de custo. O desafio é você reduzir custo sem perder qualidade, né? Esse é o nosso grande desafio, né? E cada vez mais fazer testes com esses acessórios novos, equipamentos novos que voltados para a qualidade, para a eficiência, né? Para a gente conseguir deixar o TEAR rodando o maior tempo possível sem intervenção humana. Esse é o grande desafio, né? Lembrando, né? Sem as pessoas, uma malharia é só ferro e cimento, não tem vida, né? As pessoas é o nosso bem maior, né? Temos que cuidar bem deles e dar boas condições para eles conseguirem executar um trabalho, né? Com perfeição. Eu vou colocar mais um ingrediente aí nessa tua fala, que aí eu acho que é uma dor de todo mundo, em toda a indústria, independente, né? Do que ela faça. E provavelmente vocês também têm esse cuidado lá, essa preocupação, que é a comunicação, né? Então, um problema de comunicação, que é uma coisa básica, um ruído, né? Não falou, o que estava escrito não estava bem escrito, às vezes uma ficha técnica, faltou uma informação, ou aquela reunião que ela não foi produtiva, ali se falou de muita coisa, mas não se chegou a lugar nenhum. A comunicação dentro, porque são muitos profissionais envolvidos, né? É um grupo grande e cada um tem uma responsabilidade e um propósito ali.
né? Alguns estão mais engajados, outros menos engajados. Então, a comunicação, essa conversa sobre o que tem que fazer, o que não tem que fazer, certamente é algo que para vocês também tem dado provavelmente uma dorzinha de cabeça, porque, poxa, por que não foi dito? Tem alguma situação assim lá para vocês também, na parte de comunicação? A comunicação, acho que isso é em todas as empresas, né? Se não for de uma forma bem clara, pode trazer bastante problema, né? Então, junto com a equipe, a gente sempre preza, a gente sempre conversa. Às vezes tem coisas mais simples que seja, mas muitas vezes a gente tem que falar isso diversas vezes para a mesma pessoa até que ela entenda aquilo lá, né? O óbvio tem que ser dito e repetido. Exatamente, né? Exatamente. A gente é assim. Então, a gente tem isso bem claro pra gente, pô, independente do teor, né? Muitas vezes a gente tem que explicar para uma pessoa de uma forma, para outra pessoa de outra forma, para ela que ela, né, absorva a mensagem conforme o objetivo dela. Tem uma comunicação visual bastante interessante lá, né? Com gráficos, com painéis. Isso, a gente trabalha muito com gestão visual. Os nossos procedimentos de trabalho são todos eles não só com descrição, e sim com uma imagem de como tem que ser. Os nossos treinamentos são com vídeos, etc., como que é o padrão de trabalho. E a gestão visual acho que é muito bacana. Uma coisa é você pegar e eu passar uma informação para ti. Você tem tantos metros de defeito. Outra coisa é você ver aquilo lá. Sim. Diferente. Exato. É diferente. Então tá, Charles, estamos chegando aí no finalzinho aí da nossa conversa, nosso bate-papo. Acredito que, né, quem está nos assistindo aí, a gente conseguiu trazer, né? O Charles trouxe aí elementos muito importantes, né, da vivência, da experiência ali da malharia da Malve, que é sempre uma das referências, né, dentro desse setor. E queria te agradecer demais, né, o teu tempo, ter vindo aqui, colocar todas essas informações para nós, dentro de um tema que pega todo mundo, que é a eficiência, produtividade, sem perder qualidade, prezando pelo bem-estar do colaborador. Então, queria te agradecer demais, né, por todas essas suas colocações. Fico bastante, né, a gente agradece demais a tua presença. E deixo a palavra aberta aí, se quiser deixar uma mensagem para o nosso público, fica à vontade aí. Na verdade, espero ter correspondido às expectativas, né? Fiquei muito feliz quando fez contato comigo no final do ano passado, né? Sobre esse convite aí. É muito legal isso, muito bacana. A gente acaba aprendendo muito com isso, por isso é bom essa troca de experiência, Com né? certeza. Realmente eu sou muito grato mesmo, né? Por essa oportunidade, né? Nunca havia participado de algo nesse sentido, mas é muito bom para mim pessoalmente e profissionalmente também, tá? Fico muito agradecido. Então, Charles, muito obrigado pela tua presença aqui. E eu que agradeço. Vou visitar a Malve numa outra oportunidade para ver como é que estão as Muito coisas bem-vindo. por lá. Muito bem-vindo. Obrigado mesmo.